O Brasil está entre os países que menos ingere cálcio no mundo, isso segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Internacional de Osteoporose. Para entender um pouquinho esses números que apontam o Brasil nesse ranking, na parte de baixo do ranking, a nossa convidada é a doutora Carla Cláudia Pavancen, médica endocrinologista. Doutora Cláudia, seja bem-vinda aqui à Rádio Difusora. Obrigada pelo convite, é um prazer falar com você. Bom, doutora Cláudia, primeiro vamos explicar para os nossos ouvintes a importância da ingestão do cálcio. Então, eu sou endocrinologista pediatra e eu costumo pedir para os meus pacientes, desde muito cedo, que ingiram cálcio. A recomendação para as crianças é de 1.000 miligramas ao dia, o que seriam mais ou menos 4 copos de leite, ou 2 copos de leite, uma fatia de queijo, um copo de iogurte. Já para os adolescentes, essa indicação aumenta para 1.300 miligramas de cálcio ao dia. Sendo que nessa pesquisa que você citou aí no início, descobriu-se que no Brasil as crianças, os adolescentes, os adultos, eles acabam utilizando somente 300 a 400 miligramas de cálcio ao dia, o que é uma ingesta muito baixa e aumenta o risco de osteoporose. Porque quando a pessoa chega na fase adulta, especialmente os idosos, a gente tem que ter feito uma poupança de cálcio no osso durante a infância e especialmente durante a adolescência, porque depois dos 30 anos, que é quando se atinge o pico de massa óssea, começa a ocorrer uma perda de cálcio e a gente não consegue mais fixar o cálcio no osso, mas apenas manter aquilo que a gente já tem ou perder. Outros fatores importantes também para fixar o cálcio no osso é a vitamina D, um fator muito importante, que aqui no sul, especialmente aqui em Curitiba, a gente tem pouca exposição solar durante o ano. Então, e as crianças acabam não praticando tantas atividades ao ar livre, o que também diminui a absorção de cálcio pelo osso pela falta de vitamina D. A vitamina D ela vai ser importante tanto para os bebês, como para as crianças, adolescentes e para os adultos também. A atividade física também é importante, então o estilo de vida colabora muito para a preservação de uma boa massa óssea e para evitar o risco de osteoporose na fase adulta. Então quer dizer que realmente nós estamos bem aquém do desejável, aí, com quase 1/3 do necessário de cálcio, isso falando entre crianças e adolescentes, né, doutora? Sim, e também dos adultos. Os adultos, eles acabam utilizando o leite com o café apenas uma xícara de manhã, o que acaba sendo muito pouco para a manutenção de uma boa massa óssea. Agora, doutora, a gente fala muito em relação à massa óssea, mas o cálcio também tem outras funções no organismo, né? Sim, o cálcio também é importante para a coagulação sanguínea, para a contração do músculo cardíaco, e ele já foi citado também como na prevenção de alguns tumores, especialmente os tumores do intestino. A falta de cálcio, ela pode gerar até a tetania, que seria um quadro clínico onde o paciente pode ter um quadro clínico semelhante à epilepsia. Correto. Uma outra questão a gente sempre fala também em relação ao cálcio, o consumo do leite. Fora o leite, o queijo, esses produtos derivados do leite, a gente encontra cálcio de forma in natura em mais algum produto, doutora? Ótima pergunta, principalmente porque metade da nossa população, aproximadamente 50%, tem intolerância à lactose. Nesse caso, o cálcio ele pode ser encontrado em vegetais verdes, especialmente os de folhas escuras, como o espinafre, o brócolis, em alguns peixes, como a sardinha, e também em frutas secas, como nozes, castanhas, também possuem cálcio. Agora, é claro que a quantidade de cálcio nesses casos é inferior à dos derivados do leite, né, doutora? Sim, mas já existe leite sem lactose para essas pessoas que têm essa intolerância à lactose.
Agora, em relação, doutor, a gente sabe que principalmente os adultos, quando começam a ter os primeiros sintomas da osteoporose, acabam buscando essa reposição de cálcio através de produtos químicos. Isso é recomendado realmente? Sim, é recomendável. É melhor que ele faça essa reposição com os suplementos de cálcio do que ele fique com essa hipocalcemia. Porque quando o organismo percebe que o cálcio está baixo, ele começa a tirar cálcio do osso. E essa osteoporose vai piorando, o que pode levar ao aumento do risco de fraturas. Em relação só aos ossos ou também a falta de cálcio afeta a questão dentária também, doutora? Isso mesmo. A questão dentária também acaba sendo prejudicada pela falta de cálcio, pela falta de vitamina D. Então, os adolescentes, especialmente aqueles que trocam o leite pelo refrigerante, acabam sendo os mais prejudicados por essa falta de cálcio, que vai acabar causando uma desmineralização óssea e também uma desmineralização dos dentes. Bacana. Doutor, a gente tem no mercado o chamado leite integral, o semi-desnatado e o desnatado. Há diferença entre esses produtos quando o assunto é o cálcio? Sim. No caso dos produtos desnatados, geralmente eles têm um pouco mais de cálcio do que os produtos integrais. Quer dizer que o desnatado seria mais recomendado em relação à absorção do cálcio? Sim. No caso, os produtos desnatados, geralmente os menos gordurosos, mesmo os queijos, os iogurtes, eles têm uma maior proporção de cálcio em relação ao seu conteúdo. O iogurte tem alguma coisa em relação ao tipo de iogurte para ser consumido? A gente sabe que tem aquele iogurte mais líquido, aquele com polpa de fruta, temos iogurte natural. Tem alguma recomendação? Qual é o melhor produto a ser consumido, doutora? Quanto mais natural, melhor. Aqueles iogurtes com frutas também são melhores do que as bebidas lácteas. Os iogurtes gregos, eles costumam ser mais concentrados, desnatados e com maior teor de cálcio também. Agora, algumas pessoas confundem principalmente em relação aí ao leite natural, leite de vaca, com o chamado leite de soja. E o leite de soja, esse não possui cálcio, né, doutora? Ele possui também. Até o tofu também possui um pouco de cálcio, mas como você tinha citado anteriormente, não é numa proporção tão boa quanto o leite de vaca. Então quer dizer que o ideal é realmente utilizar o leite de vaca. Sim, as pessoas que não têm intolerância à lactose ou mesmo os intolerantes, seria interessante preferir o leite de vaca do que o leite de soja. Um outro aspecto, doutora Cláudia, em relação ao leite em pó, ele ajuda na absorção do cálcio? Ele possui realmente cálcio necessário ao organismo? O leite em pó é fantástico. Para os bebês tem várias fórmulas, apesar que sempre a gente acaba preferindo o aleitamento materno, porque o leite materno é muito rico em todas as vitaminas, proteínas e quantidade de cálcio que aquele bebê precisa. Mas o leite em pó, ele é muito rico. Ele é até melhor do que o leite de caixinha para o ser humano. Então quer dizer que seria recomendado utilizar o leite em pó em vez de repente utilizar um outro tipo de leite, na dúvida em relação à absorção do cálcio. A absorção do cálcio vai ser semelhante. Eu estou falando na realidade, na qualidade do leite. A qualidade do leite. A qualidade do leite de pacote, de uma boa procedência, ela é melhor do que a do leite em pó. E o leite em pó seria melhor do que o leite de caixinha. Ah, entendi. A senhora citou a questão da amamentação. Doutora, a mulher quando está na fase de amamentação, ela acaba transferindo o cálcio dela para o leite e ela vai precisar ter um consumo maior de cálcio nesse período pré-amamentação ou não? Sim, tanto é que a gestante, ela sempre recebe uma instrução de aumentar a sua ingesta de cálcio e durante a amamentação também. E as futuras mamães e mamães sempre tomam vitaminas enriquecidas com cálcio, vitamina D, para passagem adequada para o feto já nascer um neném com uma boa quantidade de cálcio.
Legal. Para a gente finalizar, doutora Carla, a senhora falou aí da questão das crianças, do adolescente, dos adolescentes. Em relação ao adulto, qual é a necessidade dele consumir o cálcio, já que o organismo acaba não absorvendo o cálcio tanto quanto na época da infância e adolescência, né, doutora? Isso. Então, o osso, ele vai acabar absorvendo o cálcio principalmente até os 30 anos de idade, sendo que o pico dessa massa óssea vai se dar na fase da adolescência, até em torno dos 20, 25 anos, mas se mantém até os 30 anos. Mas o adulto, ele precisa manter esse cálcio no osso. Se ele não ingere cálcio, o que acontece é que aumenta um hormônio chamado paratormônio, que vai roubar o cálcio do osso. Então, ele pode ter osteoporose e um maior risco de fraturas. O adulto deveria ingerir pelo menos 3 a 4 porções de alimentos com cálcio ao dia. Isso daria mais ou menos quantas miligramas de cálcio, doutora? Mais ou menos 1.000 miligramas. 1.000 miligramas. Por dia. E as mulheres na fase da menopausa, elas precisam até mais, em torno de 1.200, 1.300 miligramas ao dia de cálcio. Quer dizer, é basicamente o que é necessário para uma criança e para um adolescente, né, doutora? Isso mesmo, nessa fase adulta da mulher, a mulher nas fases assim, que ela mais precisa de cálcio, então na fase da adolescência, durante a gestação, a amamentação, na menopausa. Quer dizer que a gente pode resumir então que em todas as fases da vida, da adolescência até a velhice, o consumo deveria ser pelo menos de 3 a 4 copos de leite por dia para cada indivíduo, doutora? Isso mesmo. E aí garantindo aí uma reposição de cálcio normal e, é claro, evitando doenças como a osteoporose, entre outras, né? Sim, entre outras, especialmente no idoso, porque o risco de mortalidade aumenta muito quando o idoso tem osteoporose e sofre uma fratura. Por exemplo, uma fratura de fêmur, onde ele vai ter uma imobilidade, o que também piora a morbidade do idoso, e ele fica mais suscetível a doenças como tromboembolismo, problemas cardíacos, infecções. Então é interessante a gente fazer uma boa poupança de cálcio no osso, para quando chegar nessa fase, a gente poder usufruir bem os nossos anos da velhice. Bacana, doutora Carla Cláudia Pavancen, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui na Difusora. Barão, o prazer foi todo meu, sempre à disposição. Um abraço. Grande abraço. Conversamos aí com a doutora Carla Cláudia Pavancen, médica endocrinologista, falando um pouquinho aí em relação a esses números da Fundação Internacional de Osteoporose, que apontam que o Brasil é um dos países que menos ingere cálcio no mundo.